Amém. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em especial os nossos dois visitantes. Nina, eu nunca sei teu nome, Nina, só sei que é Nina. Carolina. A Nina, Carolina e o Bruno. Obrigado. Nossos queridos visitantes, nós queremos saudar vocês, dizer que vocês são muito bem-vindos na nossa pequena congregação. Nós estamos aqui mais uma vez com o objetivo de falar das coisas concernentes à palavra de Deus. Pelo menos por enquanto, não temos um grande tempo, não temos as melhores acomodações, mas estamos aqui com um propósito, que é de ouvir a palavra de Deus. Quando nós vemos a palavra de Deus sendo pregada em lugares ermos, como por exemplo a África, a gente vê tanta dificuldade, e as pessoas elas louvam a Deus porque elas sabem que Deus ele habita não num lugar feito por mãos humanas, mas Deus ele habita onde há corações rendidos e entregues a Ele, e eu creio que nós fazemos parte deste grupo. Tenho falei no culto de oração, falei hoje pela manhã, você tem que ter um tema especial na sua pauta de oração, e se você não tem, comece por esse tema que eu vou falar para você. Nós temos acompanhado que os nossos irmãos e irmãs estão passando lá na Bolívia, algo sério. É determinado uma pena de prisão de 3 ou 5, inicial até 12 anos de prisão, se você congregar, se você falar de Jesus. É um negócio doido, não sei se passou esse plano, esse projeto de governo ainda, mas é algo que nós temos que orar, porque se uma coisa dessa acontece aqui do nosso lado, as coisas vão começar a ficar cada vez mais difíceis para nós. Imaginemos que o governo seja um governo que seja ligado com a política da Bolívia, por exemplo. A gente sabe de quem eu estou falando, e aí você imagina o que pode acontecer. Você não vai poder mais ter um culto, você não vai poder mais louvar e adorar o Senhor, e isso é uma coisa muito séria. Tenha isso na sua pauta de oração. Por enquanto, nós temos liberdade para adorar ao Senhor, nós temos liberdade para levar as nossas vozes aos céus e dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é bendito, que Ele é o Rei, que Ele é o poderoso. Nossa função é essa. A nossa função, conforme eu vou falar na nossa introdução, é exatamente essa: glorificar ao Senhor. Amém? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema A Vida através do Filho. Nós estamos fazendo uma pregação expositiva no Evangelho de João, e nós estamos no Evangelho de João capítulo 9. A noção comum sobre liberdade muitas vezes se confunde com libertinagem. As pessoas não têm limites e elas fazem o que elas acham que tem que ser feito. Sou livre, faço o que eu quero. Não é bem assim. Em nenhum governo, nenhuma instituição e muito menos dentro da igreja. Mas esse tem sido o pensamento de muitos, e o resultado é confusão. Confusão na sociedade. A gente vê como está a sociedade nos dias de hoje. A gente tem confusão na família. Pais não são pais, mas são mães. Mães não são mães, mas são pais. Maridos no lugar de mulheres, mulheres no lugar dos maridos. Filhos querendo tomar conta da situação. E nós vivemos tempos em que uma criança de 4 anos de idade pode falar para os pais que quer mudar de sexo. 4 anos de idade. Tempos de confusão, porque acha-se que eu posso fazer o que eu quero. O verso que ficou da semana passada foi João capítulo 9, verso 4, que diz: enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Aproxima-se a noite em que ninguém pode trabalhar. O propósito primaz do homem e do ser humano é glorificar a Deus. Nós temos que viver para a glória, honra e louvor do nosso Deus. As outras coisas são secundárias. As outras coisas são temporais. As outras coisas são circunstanciais. A condição primaz do ser humano é glorificar a Deus. Por Cristo e em Cristo, nós somos libertos das amarras do pecado, que nos impossibilitavam de ter livre acesso ao Pai. Hoje, você pode curvar sua cabeça em qualquer lugar, em qualquer momento, e elevar uma oração aos céus, em nome de Jesus Cristo, e Deus, Ele te ouve.
Coisas que no Antigo Testamento, se alguém fosse pego fazendo uma coisa como essa, ele era apedrejado, porque havia toda uma sistemática, toda uma doutrina que havia que ser seguida. No nosso caso, nós temos liberdade, mas é uma liberdade que muitas vezes tem sido mal utilizada. Nós somos libertos não para sermos felizes. Nós somos libertos não para nos enriquecermos e nos encher de bens, de uma conta bancária gorda, de você ter casas em todo lugar. Esse não é o propósito de Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Será que Deus iria enviar o seu Filho amado apenas para que você seja satisfeito nas suas vontades e os seus desejos? A resposta é não. E eu tenho falado para você, não é que você não pode fazer, não é que você não pode ter. Não faço parte da cultura do franciscano, respeito, que você não pode ter mais que um par de sapato, mais que uma muda de roupa. Não é isso. Viaje, seja feliz, desfrute das benesses que o Senhor coloca, coma e coma bem, se alegre em meio aos seus. Mas entenda que Jesus Cristo não colocou a vida dele na cruz do Calvário apenas para você ter essas coisas. Essas coisas são temporais. Falava com uma amiga minha essa semana, e de manhã eu conversava com ela tranquilamente, e na tarde ela colocou em luto. E eu falei com ela, o que aconteceu, minha irmã? Por que você está de luto? Ela falou assim, um amigo meu querido, lá de Fortaleza, 35 anos, teve uma parada cardíaca fulminante e morreu. Tudo temporal, tudo circunstancial. Fomos libertos para agir, não para sermos felizes em circunstâncias, não para arrecadarmos bens, mas nós fomos libertos para agir em prol do reino de Deus. Esta é a minha função, esta é a sua função. Quando você falecer, ou quando você estiver na glória com Deus, é o que vai contar, é o que vai contar. A palavra de hoje tem como título, a vida através do Filho. Nós não temos vida por nós mesmos. Nós não estabelecemos ou brilhamos a luz por nós mesmos. Eu não tenho luz própria. Quando você estuda um pouco de astronomia e não astrologia, você vai ver que tem corpos celestes que têm luz e tem outros que não têm. O planeta Terra não tem luz. A luz é a luz que é irradiada do Sol. Lua também não tem luz. Se você tirar a luz do Sol, ela fica totalmente negra, totalmente escura. Mas quando você olha uma estrela como o Sol, por exemplo, ele tem luz nele mesmo. E outras estrelas têm luz. Nós não temos luz em nós mesmos. Por isso que nós temos que ter vida apenas através do Filho. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo ou barro com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem
chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vindo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão, divisão entre eles. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos mais uma vez a Tua palavra. Te somos gratos, Pai, pela liberdade que temos de culto. Te agradecemos, Pai querido, porque temos a possibilidade de ler, a possibilidade de ouvir. Te agradecemos, Pai querido, porque temos um local onde nós podemos ouvir a Tua palavra. Neste momento, Pai querido, queremos clamar ao Teu Espírito Santo que nos dê o Espírito de entendimento. Nós não estamos aqui para ouvir um discurso, nós não estamos aqui para ouvir voz de homens, doutrinas humanas, mas para ouvir os Teus ensinamentos. Me coloco, Pai, na Tua presença, como instrumento da Tua vontade, incapaz, sem capacitação, experiência ou nada de especial. Por isso, Pai, peço que o Teu Espírito Santo fale através de mim, que eu não venha, Pai, envergonhar o Teu santo Evangelho, trazendo ideias do meu coração, mas que apenas sejam apresentadas palavras que provêm do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus andando, ele vê o cego. Aqueles discípulos olham para aquele homem e falam assim: pecou de novo, olha ele aí. Jesus fala: não, os pecados dele não têm a ver com a condição dele. A condição dele reflete algo que vai acontecer, a manifestação da glória de Deus. Há 2 ou 3 domingos atrás nós falamos exatamente sobre isso, sobre essa dificuldade que nós temos de ver as situações adversas e acharmos que Deus perdeu o controle. É Satanás agindo, é porque eu fiz algo. Não, Deus está no controle de todas as coisas. E aí, Jesus Cristo, ele pega, cospe no chão, faz lodo, faz barro, coloca nos olhos daquele homem e fala para ele: vai e se lava no tanque. E aí nós, há 2 domingos atrás, nós falamos exatamente sobre essa dificuldade, como esse homem cego, um homem cheio de barro, um olho cheio de barro, foi até um tanque, se lavou. Como que deve ter sido essa dificuldade? Como deve ter sido esse caminho desse homem, essa expectativa? Mas o fato é que ele foi. Não foi apoiado apenas numa palavra de Jesus Cristo, mas foi através de uma ordenança dele. Ele foi, se lavou e voltou vendo. Uma coisa importante é que ele foi, a outra é que ele voltou. Ele não saiu, ele voltou para o Mestre. É algo que nós não vemos em todas as situações. Quantas vezes Deus, ele nos concede bênçãos e um dia nós estamos desesperados querendo, e no outro dia, esqueci. E aquele homem chega para Jesus e as pessoas começam a ficar espantados, começam a ficar apavorados, e é o contexto que nós vamos entrar agora, em João capítulo 9, verso 8 e 9, que é os primeiros versículos que nós vamos trabalhar. João capítulo... Pulei muito. Tem uma coisa errada. João capítulo 9, verso 8 e 9. Os vizinhos, os que estavam acostumados a vê-lo como mendigo, comentavam: não é esse que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele mesmo. Outros diziam: não é, mas se parece com ele. Mas o cego afirmava: sou eu mesmo. O cego era conhecido não só dos vizinhos, mas de todos os habitantes da cidade, estando acostumado a sentar-se até à porta do templo. Todos aqueles moradores de Jerusalém iam no templo adorar o Senhor, normalmente 3 vezes ao dia, com orações, com ações de graça. E sempre aquele homem estava, desde o nascer do dia até o último momento, mendigando e pedindo ajuda. Pela primeira vez aparece a informação de que aquele cego, ele também era mendigo. Ele podia fazer parte de uma família rica.
em que ele não teria que mendigar, mas não é esse o caso. E o texto nos dá essa informação que ele mendigava. Essa circunstância de o homem ser conhecido contribuiu também para que aquele milagre ele fosse divulgado e espalhado. As pessoas começaram a falar. E isso eu fico imaginando numa cidade pequena ou num grupo pequeno em que milagres e maravilhas começam a acontecer, você não consegue guardar para si mesmo, porque você tem que falar, você tem que compartilhar. Pena que nós não pensamos da mesma maneira em relação ao Evangelho. Se um milagre, uma cura estrondosa acontecesse nesse lugar, provavelmente no outro culto estaria lotado. Mas por falar a palavra nem sempre. Porque às vezes a pessoa não se sente motivada em falar da palavra, mas se sente motivada a falar dos milagres, e foi exatamente o que aconteceu. O milagre foi divulgado e as pessoas ficaram cada vez mais espantadas. Quem? Ele? É mesmo, vou lá ver. Interessante, mas triste. É como a impiedade é engenhosa em tentar obscurecer as obras de Deus. E assim descobrimos que quanto mais a majestade de Deus se manifesta, menos crédito os homens dão. Era patente que aquele homem ele tinha sido curado. Mesmo assim, uns falam, eu acho que não é não. Eu acho que só se parece com ele. Ou seja, Deus não tem todo esse poder. Ele não age mais dessa maneira. Entendendo que após Malaquias, foram mais de 100 anos sem Deus falar com o seu povo de forma direta. Eles só tinham contato com a palavra, com Deus, através das Escrituras. E nem todos tinham acesso, porque era caro, você não tinha, não era todo mundo que tinha um rolo de um livro, eram pessoas que tinham muito dinheiro. Uns diziam, é ele mesmo, outros diziam, não é, mas se parece com ele. O cego pedia esmola sentado, ficava imóvel, impotente, dependendo dos outros. Jesus, ao lhe dar a visão, ele também dá mobilidade. Ele liberta ele para agir em prol do reino. Sim, para ele trabalhar, sim, para ele viver no meio da família dele, todas essas coisas. Mas Jesus Cristo ele se manifestou na vida daquele homem para que Deus fosse glorificado. Não só para que ele apenas pulasse de alegria e ficasse andando. Os milagres acontecem na nossa vida e eles são correntes, não são sobrenaturais no sentido que não acontece, está toda hora acontecendo algo diferente na tua vida que você fala assim, glórias ao Senhor. E aí você, no outro momento, você esquece. O caso do cego que nós vimos lá, no caso do cego, ele se apresenta grande semelhança com o do inválido que nós vimos lá em João 5,3, em que o cara estava lá deitado vários anos também, levando para mendigar e voltava. Um estava deitado, outro sentado, ambos sem poder valer-se por si. São mortos que recebem a vida, oprimidos que recebem a liberdade. Cadê o texto? Aleluia! Perdeu, sumiu, não sei onde está. Me desculpe. João capítulo 5, verso 21 diz o seguinte: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem ele quer. Nós temos vida apenas através do Filho. Um exemplo disso, Santa Ceia. Mensalmente, nós ceamos a Santa Ceia do Senhor. O pão representa o corpo de Cristo. O vinho representa o sangue do Cordeiro, representa a vida, representa a restauração da nossa vida, do nosso espírito que estava morto. E nós todos os meses nós renovamos essa aliança através da Santa Ceia do Senhor. Mesmo perante as dúvidas, daqueles homens, o cego celebrou muito mais a graça com o seu testemunho. Infelizmente as pessoas não entendem a nossa alegria. Quando você está passando uma luta de dificuldade, você não está esmurecido, você não está com a cara de bulldog, as pessoas não conseguem entender, elas querem ver realmente a reação como as pessoas do mundo. E elas ficam incomodadas, porque elas não conseguem entender a alegria, não conseguem entender que você possa suportar um momento de dificuldade em glorificação ao Senhor. A incredulidade de alguns não pode silenciar aquele que foi contemplado com a libertação. Aquele homem foi livre. E independente da negação daqueles outros homens, de achar que não era, ele fala, sou eu.
Eu não consigo ver aquele homem falando baixinho, foi eu mesmo. Aquele homem estava cego há anos. Glória a Deus. Imagina você com uma dificuldade há anos e você ser liberto. Aquele homem, ele queria falar assim: olha, sou eu mesmo, eu estou livre, eu não vou mais mendigar, eu não careço mais dessas moedinhas, eu não preciso mais. Além de livre, ele era um homem transformado pelo Espírito. Pastor, por que você fala que ele era transformado? Porque ele voltou. Ele não tinha que voltar. Será que você voltava? Imagina você cego, 5, 10, 15, 20 anos. Será que você, ao ser curado, você voltava? Ou você ia contar para os seus familiares, para os seus amigos? E você ia querer ver alguma coisa? Ou você ia ficar de boca aberta, olhando para um pôr do sol ou um nascer do sol? Mas aquele homem, ele não foi só livre fisicamente, ele foi livre no espírito. Ele tinha que voltar ao seu mestre. Um homem que nós já falamos, ele chamava Jesus Cristo de um homem chamado Jesus. Ele não tinha conhecimento quem era, ele era cego. Ele era cego. Lembra daqueles 10 cegos que foram curados por Jesus? Ele olha para aquele homem e fala assim que voltou: cadê os outros? Não sei. Aquele homem foi transformado. Quantas pessoas dentro da igreja são libertos e não voltam? Não para a igreja, mas não se voltam ao Senhor. Diante do resultado da fé manifesta desse servo, nós somos animados a superar cada dificuldade. Será que a sua dificuldade é maior que a dele? A Bíblia é repleta de exemplos para que nós possamos entender que homens de carne e osso, como eu e você, mulheres de carne e osso, eles sofreram e padeceram dificuldades e venceram em Cristo. Esse homem é mais um exemplo. É mais um exemplo. João capítulo 9, 10 e 11. Perguntaram-lhe então: como se abriram os teus olhos? Aqueles homens ficaram curiosos. Como que foi isso? Será que você comprou um colírio? Ou você foi um oculista? Será que você foi lá na região de Laodiceia? Laodiceia tinha um centro oftalmológico conhecido naquela época. Será que você foi lá? Perguntaram-lhe então como lhe abriram os olhos. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez barro. Não é o meu amigo, não é o meu conhecido, não é o mestre, não é o Messias. Um homem chamado Jesus fez barro, aplicou nos meus olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e recuperei minha vista. Simples, curto e direto. Naturalmente, os vizinhos do homem, não os fariseus, não os religiosos, que eles vão aparecer só no verso 13, querem saber o que aconteceu. E o homem curado resume: veio um homem chamado Jesus, passou barro no meu olho, eu fui me lavar, voltei vendo. O curado vê Jesus como um igual e o considera um homem como ele. E nós temos que entender que Jesus Cristo, quando estava na terra, ele não se colocava como superior de ninguém. Falava na sexta-feira, fui dar uma palestra sobre liderança cristã na Igreja Batista, e eu falava exatamente, o primeiro versículo que eu falei é: aquele que quer ser superior, seja primeiro servo. Nós temos apagado do conceito cristão a servidão. Pelo contrário, eu quero é ser servido. Eu quero que você satisfaça os meus desejos, a minha vontade. As campanhas das igrejas têm se parecido muito mais com campanhas de macumba do que qualquer outra coisa. Traga o teu amado, tua amada em 3 dias. E as pessoas elas vão ver em 7 dias que vai ser restaurado. É eu e mais eu. Cadê a ação do servo? O Senhor ele fala claramente que nós temos que ser servos. Tem uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, chama-se teologia do sofrimento. Cristianismo não é alegria, é cruz, é sofrimento, é abrir mão. É abrir mão, e as pessoas não querem abrir mão, elas querem mais para elas. João capítulo 9, verso 12. E eles lhe disseram: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Aqueles homens queriam saber: onde está ele? Não sei, eu estava certo, voltei vendo.
Não sei. Não revela o desejo, esses homens não estão querendo ver se checar. Vou lá perguntar para ver se o homem chamado Jesus fez isso mesmo. Não. Eles estão querendo conhecer. Eles estão querendo ter contato. Eles querem não só de ouvir, eles querem ver, querem ouvir esse homem. Esse homem que pregava como quem tinha autoridade. Era algo diferente. Mas ele não pediu nada para você. Você não teve que dar o dízimo? Você não teve que frequentar a igreja? Você não teve que fazer isso, fazer aquilo? Não. Comentava essa semana com a minha esposa. Eu faço parte de vários grupos do Facebook em que eu posto as mensagens tanto da nossa igreja como os devocionais diários. E aí eu normalmente vejo aquelas mensagens, aquelas postagens bobas, eu não intervenho. Mas aí um rapaz ele postou assim, se você realmente ama Jesus, prove a Ele, dando um amém nos próximos 10 segundos. Eu fiquei incomodado aqui. Aí eu respondi assim, falei, irmão, desculpe, mas a sua postagem é uma postagem meio infantil. Eu acho que você tem que se firmar mais nos conhecimentos da palavra. Quer dizer que se eu falar para você que para você provar que você ama Jesus, você tem que dar uma cambalhota em 5 segundos, você vai dar a resposta dele. Pelo meu Jesus eu dou 1000 cambalhotas. Ele não entendeu nada. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O curado vê Jesus como igual a ele. Aqueles homens queriam saber onde estava Jesus. O sinal traz esperança e eles querem encontrar aquele homem. Eles querem conhecer esse que se diz o Messias. João capítulo 6, verso 2, as pessoas seguiam Jesus por causa dos seus sinais. A gente vê nas igrejas muitas vezes as pessoas frequentando um culto apenas porque querem algo em troca. Não era diferente nos tempos de Jesus. Seguiam numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Mas nem mesmo o homem curado, ele podia responder aquela pergunta, porque ele não sabia. Ele não sabia. E por que ele não sabia? João capítulo 7, 30 diz, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não era chegada a sua hora. Jesus Cristo não queria fama, não era a hora, senão ele tinha ficado lá esperando, volta aqui, eu estou aqui para dar o amém, para fazer unção em você, para você não perder essa bênção. Não, Jesus Cristo ele fez o milagre e foi embora. Ele fez o que ele tinha que fazer. E nós temos trabalhado na manhã exatamente um desses conceitos que chama abandonar a nossa justiça própria, abandonar a necessidade da aprovação de outros. Brincava com o irmão Paulo, coloquei a cruz, esse aqui é nova, coloquei esse fim de semana. E aí, de manhã as pessoas vieram chegando, eu falei, vamos falar da cruz, né? Ó, pastor, que legal a cruz. Ninguém falava nada. Aí eu falei assim, poxa, ninguém notou que eu coloquei a cruz. Olha que coração ruim, né? E aí eu comecei a perguntar, você viu? É bonita. É legal. Aí eu fiquei cheio de mim, né? Tá? Mas Jesus não é assim. Ele não precisa de que você fale que ele é legal. Ele simplesmente tinha uma função a exercer, ele fez e ele foi embora. João capítulo 7, verso 30. Então procuravam prendê-lo porque não havia sido chegada a sua hora. João 9, 13. Levaram, pois, o que fora cego aos fariseus, o que dantes fora cego. E aí a confusão vai começar a ser instaurada. Não ficou no âmbito do povo. Já havia uma pequena divisão. Uns falavam outros falavam não é. Mas eles foram levados para os fariseus. Entre os dirigentes judeus, dos quais são integrantes, os fariseus são os mais ativos e os que detêm de fato o controle sobre o povo. Aqueles homens levam esse cego para haver a aprovação da casta dominante clériga. Não que outras seitas fossem favoráveis a Cristo, mas porque essa seita era mais radical do que as demais em manter a sua atual condição. A eles e não aos sacerdotes é apresentado o cego que não é mais cego. Eles, os fariseus, vivendo soberbos, com uma falsa opinião acerca da sua santidade, se sentiram os principais homens que foram feridos através da manifestação da doutrina do Evangelho e também através da ação de Cristo. Aqueles homens eles ficavam incomodados. E nós já trabalhamos várias vezes esse tema, que é, eu quero o que eu quero, se você é contra mim, eu vou contra você. Aqueles fariseus, eles eram contra Jesus Cristo, não porque ele se declarava Messias,
e sim porque ele se declarava um homem que iria mudar o comportamento e em que eles iam perder toda a sua autoridade. Esse era o problema, era só esse. Se Jesus Cristo entrasse no meio daquela galera lá, estava tudo certo, mas para eles não era suficiente. Quando o evangelista diz que a multidão levou o cego aos fariseus, é difícil descobrir qual que é a motivação deles. É possível que sejam bajuladores, que queriam apenas a aprovação. Olha, eu estou trazendo o cego aqui para você dar um ok. Não esquece de mim naquela questão. Existe isso no meio da igreja? É claro que existe. É claro que existe. As pessoas elas fazem muitas vezes motivadas pelo seu próprio coração. João capítulo 9, verso 14. E era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhes abriu os olhos. Mais um fato novo. Ele era cego, ele era mendigo, e mais uma vez Jesus Cristo fez no sábado o milagre. Jesus era encrenqueiro. Por que ele não fez na sexta? Por que ele não fez no domingo? Não, ele fez no sábado, porque ele é Senhor do sábado. E não há dia para você fazer o bem. Não há dia para você ser cristão. Não há dia para você manifestar a graça e a glória de Deus. Não há dia, não há lugar. Não é só nas quatro paredes. Não é só no dia de domingo. Não é só das 19 às 21. Mas é a nossa vida. Por isso que ele faz quando ele quer. Aquele homem precisava de ajuda, era naquele momento. Deus tinha ordenado aquele momento, e era naquele momento que aquilo tinha que ocorrer. Da mesma forma que no episódio do inválido em João capítulo 5, verso 9, para Jesus não importa o dia, pois continua trabalhando em favor do homem, como o Pai continua trabalhando. João 5,17 diz: mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E nós temos que falar, o nosso Jesus trabalha até agora, eu também. Não se negue a ajudar as pessoas, porque você está cansadinho, porque passou o horário, não existe isso. Quando a dificuldade ela ocorre nas nossas vidas, nós queremos pronto atendimento. Por isso que tem o pronto socorro. O pronto-socorro é um atendimento primário em que você chega e você recebe os primeiros socorros. Você não pode esperar. Casos que você não pode esperar. Por que você vai medir o que você pode ajudar ou não? Coloquei na mídia essa semana e vou continuar postando. Semana que vem eu trago. Nós ajudamos junto à favela da Candangolândia o projeto de ação social com eles. Eles vão começar a arrecadar dinheiro ou materiais escolares. Uma criança, em torno de R$30, você pode auxiliar essa criança a estudar todo ano dentro do Ministério Público. Comprar um caderno, comprar uma caneta, borracha, lápis, e é algo em torno de R$30. O objetivo são alcançar 250 pessoas. O que você vai fazer com isso? Não sei. Pode ser que você se caia. Eu postei na quarta-feira e eu tive de aproximadamente, eu vou chutar baixo, aproximadamente 5.000 pessoas, um retorno de 2 que falaram, eu vou ajudar. E olha, estou transferindo esse valor para sua conta. Nós temos possibilidade de fazer o bem, em ajudar e manifestar o amor do Senhor o tempo todo o tempo. E Jesus Cristo, quando cura no sábado, Ele está falando, eu trabalho como meu Pai continua trabalhando. E o nosso Deus Pai continua trabalhando. E o nosso Jesus continua sendo o médico dos médicos sobre a nossa vida. Continua sendo o nosso intercessor. Ele continua trabalhando. Então para nós não tem descanso. Não há descanso. Sua ação de fazer o barro prolonga o 6º dia da primeira criação. Jesus continua criando o homem mesmo nos dias de hoje. Dia após dia você é transformado pela palavra. Ou deveria ser. João capítulo 9, verso 15. Então os fariseus perguntaram-lhe como havia recuperado a visão. Ele podia falar de novo essa pergunta. Ele fala, não. Ele lhes respondeu, ele me aplicou o barro nos olhos, eu me lavei e agora vejo. Falou perante as pessoas e agora falando perante os fariseus. Os fariseus começam então o interrogatório. Não lhes interessa o fato da cura, mas o quando essa foi feita, porque aí há a transgressão da lei. A transgressão não é em curar, a transgressão é em curar no dia do sábado. Curar no dia do sábado. Eles não se alegram com o homem, mas o humano é visto apenas através do jurídico. E a palavra de Deus diz que a letra mata.
Não é a letra da palavra de Deus. É quando você interpreta de uma maneira sem misericórdia a palavra de Deus, com o sentido de massacrar o teu irmão e massacrar a sua irmã. O nosso objetivo com a palavra de Deus é edificar pessoas, restaurar pessoas. Jesus Cristo na terra, Ele restaurava vidas. Ele não tacava pedras em vidas, Ele restaurava. A resposta do homem é simples: pôs barro nos meus olhos, me lavei e vejo. O fato, ele é incontestável por sua própria simplicidade. Não se menciona Jesus, pois ele está em outra cena. Não é o momento. Mas aqueles fariseus sabem que é ele. Já tinha alguém falado para ele assim: olha, sacerdote, fariseu, olha quem fez isso foi Jesus. Esse Nazareno está novamente criando confusão. João capítulo 9, verso 16. Diziam então alguns dos fariseus: esse indivíduo não observa o sábado, portanto não é de Deus. Esse indivíduo está usando uma blusa de manga curta, não é de Deus. Esse indivíduo joga futebol, não é de Deus. Esse indivíduo toma cerveja, não é de Deus. Esse indivíduo, ele vê televisão, não é de Deus. Esse indivíduo, ele come carne de porco, não é de Deus. Como o homem gosta de fazer isso? Colocar o ser humano num recipiente que nem Deus coloca. Esse indivíduo não observa o sábado perante, não é de Deus. Mas outros diziam: como pode um homem pecador realizar tais sinais? E havia divisão entre eles. Quando uma pessoa se posiciona como cristão, é isso que acontece: divisão, confusão. Porque uns querem se apegar à sua antiga história e outros falam: não, eu tenho que mudar, não posso continuar mais neste caminho. A restauração da vista ao cego deveria, por certo, ter abrandado até mesmo os corações de pedra. Aqueles homens, ao ver o milagre acontecendo, um homem que eles viam ano após ano, deveria ter amolecido o coração deles, mas não amoleceu, porque a única coisa que eles viam é um Jesus Cristo crescendo e o perigo dentro das coisas que eles tinham e possuíam serem retiradas e subtraídas. O milagre, pelo menos do ponto de vista de alguns fariseus, transgredir a lei oral a respeito do sábado em pelo menos 2 pontos. A cura em si, ela era proibida no dia do sábado, a menos que fosse uma causa de vida ou morte. De onde eles tiraram isso? Da cabeça deles, porque não está na palavra. Segundo ponto: entre as categorias de trabalho proibidos estava amassar farinha, amassar barro, e aí quando vem Jesus cuspir e fazer barro, eles entendem que aquilo é uma coisa que vai contra a lei, como se Jesus tivesse executado algum tipo de esforço. O dia domingo, ele é santificado. No caso, o dia de descanso não é sábado, é o dia de descanso, o dia que você tira para descansar, é um dia de louvor ao Senhor, em que você tem que elevar ao Senhor a melhor adoração ao Senhor. E aí, se você passa o dia na piscina, você passa jogando bola, quando você vai para a igreja, que sono! Isso acontece demais em acampamento. A pessoa faz um retiro, faz um acampamento, joga bola de manhã, almoça, coloca aquele pratão, quando chega tarde, vai para a piscina, fica. Quando você vai dar a palavra à noite, você vê aquelas carinhas brancas, tudo vermelhinho aqui assim, ó, a pessoa não consegue nem ficar em pé. Esse é o ponto da coisa, e não Jesus Cristo cuspir e fazer assim. Ou será que ele fez 2 quilos de barro? Irmão Paulo está construindo. Quanto que ele usou, irmão Paulo? Quanto será que ele fez? Ele fez 5 quilos de barro, isso? Que nada! Foi uma coisinha mínima que ele fez ali. Não teve desgaste, não impediu a adoração nenhuma dele. A combinação desses fatores transformou o sentimento, um possível sentimento de adoração, em dúvida, em ataque à teologia que eles acreditavam. Mas nós devemos perguntar: uma obra de Deus tem dia para ser feita? Tem hora para ser feita? Tem pastores que eu conheço, que quando chega 6 horas, 7 horas, acabou o meu horário, desliga o celular, não atendo mais. Como Paulo está construindo a igreja lá, é uma coisa que eu te deixo, que o seu celular tem que ficar sempre ligado. Entenda que há situações e situações, mas emergências ocorrem nas madrugadas, nas noites, fora do teu horário de trabalho. Não falo para me engrandecer, sexta-feira é meu dia de folga, as pessoas conhecem, sabe?
talvez Glória e Nina não saibam, mas sexta-feira é meu dia de folga. Sábado, sexta-feira pela manhã, fomos fazer uma visita, eu e Rosângela, e à noite foi fazer uma ministração. Por quê? Porque não há tempo para fazer o bem. A irmã liga para mim e fala: olha, eu preciso de uma visita, eu estou passando mal, eu estou aqui no hospital, eu preciso de um consolo. Ó, irmã, segunda-feira, tá? Das 8 às 18. Que é isso? Não existe tempo para fazer o bem. As obras da lei obrigavam os homens a se abster somente das suas próprias obras e não das obras de Deus. O que os impede de perceber isso é o fato de estarem cegos por seus motivos pecaminosos. A resposta do cego produz divisão entre os fariseus. O primeiro grupo toma como único critério de julgamento a observância da lei. Quem faz a lei, como eu acho que tem que ser, aprovado. Como tem isso nas igrejas. Ó, você não sabe, Nina, mas é pecado usar amarelo, tá? E eu determino, porque eu acho. E aí, se a pessoa usa amarelo, ela não é de Deus. Se não usa verde, não é de Deus. Se usa listrado, não é de Deus. E esse foi o critério que aqueles homens falavam. Se Jesus Cristo ele faz algo que não está conforme ele entende a palavra, ele não é de Deus. Não pode ser de Deus. O Deus deles não se interessa pelo homem que sofre. O valor supremo para eles é a execução da lei conforme eles interpretam. Afinal de contas, a lei de Moisés adverte contra falsos profetas. Então Jesus Cristo deve ser um falso profeta. Segundo o grupo de fariseus, ele tem dúvida. Como é que esse homem pode ser pecador e fazer o que ele faz? A palavra pecador aqui encontrada, empregada, como em muitas outras passagens, ele fala de uma conduta imoral. Aqueles homens não estavam falando a favor de Jesus, eles estavam dando uma aliviada, mas mesmo assim estavam contra Jesus. Porque se eles se levantam e falam: acho que esse homem é de Deus, ia haver uma coisa mais séria. Você está pensando o quê? Nós vamos ver na continuidade desse texto, vai chegar um momento em que o cego vai falar assim: vocês estão perguntando para mim de novo isso? Vocês estão querendo seguir ele, é isso? E que eles homens ficam irados. Quem segue eles é você, eu não sigo. Sua atividade. Eles além disso falam de sinais no plural, ou seja, eles conhecem a sua atividade. Eles acompanham o ministério de Jesus. Quando eles falam, eles não falam de um sinal. Eles falam como um homem pecador que pode realizar tais sinais. Eles não estão julgando apenas a cura do cego. Outras coisas aconteceram. A palavra de Deus diz que se fossem relatados todos os milagres de Jesus, nem todos os vivos da terra poderiam conter. É lógico que é uma figura de linguagem, tá? É uma hipérbole. Ele está falando sobre a quantidade de milagres que ocorreram em detrimento do que foi realmente escrito e relatado. Mas o que impressiona é a qualidade da ação. Nela descobrem o poder de Deus e não o amor do Pai. Mesmo assim, aqueles homens eles não estão olhando pelo amor de Deus. Pessoas nas igrejas, quando veem milagres, eles não veem o amor de Deus, eles veem apenas o poder de Deus. O poder de Deus ele existe, ele é real, mas não é tudo em Deus. Nosso Deus ele é formado de amor, de ira, de toda sorte de zelo, de santidade e também de poder. E não adianta você querer olhar Deus apenas numa faceta. Ele tem várias facetas. E conforme você vai estudando a palavra, você vê que ele se ira. Que ele tem ciúme, não na condição humana, não é um ciúme meu e seu de posse. É um ciúme divino, porque ele sabe que o caminho que as pessoas estão tomando é um caminho de destruição. Quando eu e você não seguimos a palavra de Deus, nós caminhamos para a destruição. E ele fica triste. Mas não é uma tristeza, eu não sabia, não. Ele está querendo cuidar de nós. É aquele hino que nós cantamos: Deus cuida de mim. Como é triste quando você fala para alguém e a pessoa não ouve. Comentava com o irmão Paulo. Como é triste quando você fala, ensina, e a pessoa ela toma a decisão e fala assim: não quero, vou fazer conforme a minha vontade. O que nos resta é esperar a pessoa voltar para que você possa cuidar tudo de novo. Em aconselhamento bíblico eu vejo demais. Essa semana eu estava ministrando alguém e a pessoa falou assim: por que esse nome meu, esse nome está arriscado aqui?
Elmen apostila. Eu falei, era sua apostila. Mas lembra que você desistiu uma vez, você desistiu 2 vezes, e o que acontece é que a gente risca e passa para outro. Agora você está com essa apostila, você está andando, você está trabalhando no seu discipulado. Mas a grande maioria, quando é confrontado com uma coisa que para elas é alicerce, é a verdade, a pessoa não quer. Falar hoje pela manhã, o jovem se apresenta a Jesus e fala, eu quero seguir Jesus. O que eu preciso fazer? Segue os mandamentos. Sigo todos. É mesmo? Então falta uma coisa para você. Vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. E aquele homem deve ter pensado, ixi, eu sou rico, trabalhei tanto, juntei tanto, meu pai trabalhou tanto, juntou tanto. E se eu não gostar mais de Jesus, o que eu vou fazer? Aí eu vou ficar sem nada? Ó Jesus, desculpa, eu vou ali comer um Big Mac e já volto, tá? Nunca mais voltou. O grupo, ele está dividido. Jesus, ele faz vacilar a segurança das pessoas e a certeza do julgamento. Quando Jesus Cristo, ele entra na sua vida, as coisas têm que mudar. A palavra tem que entrar no teu coração e tem que gerar incômodo, tem que gerar transformação. Senão não é evangelho. Eu não preciso pular, não preciso dar voltinha, não preciso dançar, não preciso colocar jogo de luzes, fumaça, nada disso. O que você precisa é da palavra de Deus. E essa palavra tem que gerar transformação no seu coração. Você tem que ficar incomodado. Onde você for cultuar, onde você ouvir a palavra, se aquela palavra for doce, algo está errado, porque você está doente, eu estou doente. E nós precisamos de medicamento, nós precisamos de cura do Senhor. E sem essa cura do Senhor nós vamos morrer. Essa palavra que nós trabalhamos traz 3 grupos de pessoas. O primeiro são aqueles que encontram a Cristo, abrem mão dos seus privilégios, da sua vontade e são abençoados. O segundo grupo de pessoas é um grupo de pessoas comum, que uma hora creem e outra hora não creem. Talvez você seja desse grupo. Eu amo Jesus, mas eu quero Jesus só em algumas partes. Essa cruz eu corto ela aqui, eu fico só com esse pouquinho, para mim tá bom. Esse tipo de doutrina que você está falando, para mim eu não gosto. Então eu não vou querer isso não, tá? Vou para outra igreja, vou para outro lugar, não quero mais. E também tem um terceiro grupo de pessoas que não desejam crer. Você fala, e a pessoa fala, não quero isso. Amém. O que fazer? Pessoas que não desejam crer, porque se apoiam apenas nas suas próprias crenças. A coisa mais difícil que tem dentro do cristianismo é você abandonar as suas crenças. Abandonar coisas que te foram faladas. Quando eu me converti, com a maioria, vou falar a maioria, dos evangélicos, a gente pega uma certa repulsa às coisas vindas do catolicismo. Que engano, que ignorância. Porque eu vivia num contexto e acho que aquele contexto é errado. E aí, conforme você vai lendo a palavra de Deus, como o irmão Sebastião leu o credo apostólico, não é algo que vem do catolicismo, é algo que vem da Bíblia. E será que Deus ele esteve errado por quantos anos? 2000 anos? Entregando nas mãos dos católicos romanos a guarda da palavra. Será que agora nós somos os certos? Via um dia uma reportagem em que um grande pastor ele falava mal do celibato dos padres católicos. E aí o padre falava assim, por que esse cara está me atacando? Eu não sou evangélico. Eu creio nisso para mim. Eu não estou querendo que ele, mas ele quer impor a norma. Pessoas que se apoiam em suas próprias crenças é o terceiro grupo. E a pergunta que eu faço para você é, em que grupo você se encaixa? Naqueles que encontram a Cristo e começam um processo de mudança e transformação? Você faz parte do grupo das pessoas que ora creem e ora não creem? Ou você faz parte daquelas pessoas que são contra? Eu não quero. E se falar, eu sou contra. Feche seus olhos. Senhor Deus, 3 grupos de pessoas nos foram apresentados dentro da ministração desta palavra. E nós, Pai, precisamos da Tua ajuda. Porque o nosso coração ele é tendente à nossa vontade, tendente ao nosso querer.
tendente, Pai, à satisfação das nossas vontades. Estamos nesta terra, Pai querido, e somos impactados pela sociedade, pelo mundo, pela mídia, que nós temos que fazer tudo, absolutamente tudo, para sermos felizes e satisfeitos nas nossas vontades. Temos visto cada vez mais, Pai querido, conflitos armados. Temos visto cada vez mais o número, Pai, de cristãos professos se divorciando, simplesmente porque não podem suportar a Tua palavra, se submeter, ser humilde, ser como o Senhor disse que era, humilhado, Pai. Nós, Pai querido, nós por nós mesmos não temos a condição nenhuma de seguir os Teus mandamentos. Assim foi com o povo judeu, assim também é conosco, nós que estamos aqui nesta noite ouvindo a Tua palavra e aqueles que a ouvirão, Pai querido, através da internet. Pedimos que o Teu Espírito Santo haja sobre as nossas vidas e nos capacite a sermos cada vez mais conforme, não ao mundo, não conforme o que a sociedade dita e manda, mas conforme o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.